Senhor Jesus. Que lindo o que Deus quer fazer e está fazendo nas nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês para falar da coisa mais linda desse mundo, que é a palavra de Deus. Vem comigo aí, pega a sua Bíblia Sagrada, vem comigo aqui em Salmos 39. Deus tem um recado aqui, irmão, que vai abençoar a nossa vida. Aleluia! É através da palavra que nós conhecemos, irmão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega, igreja, à presença de Deus se não for por esse caminho, pela palavra dele. Eu e você precisa ter esse conhecimento, igreja. Jesus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra aqui tem poder de levar você para o céu e tem poder também para transformar a sua vida aqui na terra. Talvez você é aquela pessoa que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você fez a melhor coisa aqui desse mundo, mas talvez ainda, irmão, você ainda não conhece as maravilhas de Deus. E Deus vai trazer aqui, vem comigo aqui, Salmos 119. Salmos 119. Nós vamos dar uma passeada aqui na palavra de Deus e nós vamos obter para a nossa vida o poder dele. O poder de Jesus está na sua palavra. Amém, igreja? Muitas pessoas desprezam. Jesus fala: aquele que despreza a minha palavra perecerá. Então, se eu e você colocar a palavra no coração, nós vamos ter vida e ter uma abundância. Todo mundo achou? Salmo 119, versículo 18. Amém? Todo mundo achou? Eu posso ler? Diz assim, Salmo 119, versículo 18. Diz assim: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Olha aqui para mim. Olha o que essa palavra está falando conosco. A palavra está aqui, esse salmista aqui é lá do Velho Testamento. Foi antes que Jesus veio aqui na terra. Mesmo esse homem lá no Velho Testamento, ele chegou ao conhecimento para que ele pudesse ver as maravilhas de Deus. Os olhos dele tinham que ser desvendados. Se eu e você queremos ver a maravilha do Senhor Jesus, os nossos olhos também têm que ser desvendados. Amém, igreja? Deixa marcada a sua Bíblia aí. Vem comigo agora em 2 Coríntios, capítulo 4. Daqui a pouco nós vamos entender tudo o que o Espírito Santo quer nos mostrar. Deixa eu primeiro mostrar aqui a palavra, para que eu e você podemos extrair o melhor de Deus. Fica por enquanto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O salmista aqui chega dizendo: desvenda, Senhor, os meus olhos. Para quê? Para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Talvez você é aquela pessoa que aceitou Jesus, mas você ainda não viu as maravilhas dele. Talvez você é aquela pessoa que está depressiva, doente, na miséria, com problema conjugal, e tem pessoas que chegam para você: não, é uma prova que você está passando. Não, talvez é os teus olhos que ainda não foi desvendado. Os teus olhos primeiro precisam ser desvendados para que você possa ver a maravilha de Deus na sua vida. Amém? Por enquanto vamos ficar nisso aqui, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Posso ler? Diz assim: nos quais o Deus desse século
cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Fala glória a Deus. Amém, igreja? Então vamos comigo aqui para que você possa entender. Lá no salmista, o salmista pediu a Deus: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Agora em Coríntios, a palavra fala que o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo não resplandeça sobre ela. Então o que Satanás faz? Ele nos cega. Por isso que eu e você não conseguem ver as maravilhas de Deus na nossa vida. Então o que tem que ser feito? Os nossos olhos têm que ser desvendados. E Satanás ele usa várias estratégias para que eu e você não veja aquilo que Deus já fez para nós. É aquela esposa que ela está com problema no casamento, ela aceitou Jesus, ela vem para a igreja, ela ora pelo seu marido, ela ora pela sua família, mas Satanás colocou tanto ódio no coração daquela esposa, ela tem tanto ódio do marido, que ela não consegue mais enxergar que Deus pode transformar a vida do seu marido. Então, quando isso, aquele ódio, aquela mágoa estiver no coração daquela esposa, Satanás está cegando ela. Então é por isso que ela não consegue ver as maravilhas da lei de Deus no seu casamento, porque os olhos dela, Satanás cegou pelo ódio, pela mágoa, pelo rancor. Só que Deus disse na palavra: o que Deus uniu, o homem nos separa. Irmão, Deus ele quer que o nosso casamento seja uma referência para esse mundo. Esse mundo está bagunçado, irmão. Não dão valor mais àquilo que Deus nos deu, que é a família. Mas Deus, ele aqui nessa tarde vai desvendar os nossos olhos. Amém, igreja? Vem comigo aqui agora, irmão, em Romanos. Só está começando, irmão, desenrolar aquilo que Deus quer falar conosco. Já que Satanás nos cegou, o único que tem poder para desvendar os nossos olhos é Jesus. E Jesus é a palavra. Então vem comigo aqui em Romanos capítulo 5. Amém? Romanos capítulo 5. Desvenda os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Mas Satanás cegou o entendimento, igreja, dos incrédulos. Talvez você pode dizer: irmão Jorge, eu não sou incrédulo. Essa palavra não é para mim. Essa palavra é para as pessoas que estão lá no mundo. Eu sou uma pessoa que crê em Jesus. Glória a Deus, irmão. Mas só que essa palavra não é para nós. Talvez eu e você está sendo incrédulo, mesmo dentro da igreja. Quando eu e você não acredita que Deus pode transformar o marido, a esposa, o filho, que Deus pode sarar, hoje as pessoas não creem mais que Jesus pode curar uma pessoa. A Bíblia fala que Ele é o Deus que nos sara de toda enfermidade. Irmão, através do poder da palavra, irmão, nós somos sarados. A palavra de Deus diz que Ele carregou toda a nossa enfermidade. Aí eu pergunto: por que hoje eu e você não conseguem mais ter essas maravilhas na nossa vida? A Bíblia fala, irmão, que no passado Deus fazia prodígio, maravilha pela mão dos apóstolos. Olha aí para as suas mãos. Olha aí para as suas mãos. Aí pergunta a você mesmo: por que Deus não pode fazer maravilha pelas tuas mãos? Hein, igreja? Porque os homens daquele passado, Pedro, João, aquele pessoal que Jesus caminhou com Jesus, ele é diferente de nós, irmão? Não. O que faz a diferença é que Deus desvendou os olhos dele.
E se Deus também desvendar os nossos olhos, eu e você também podemos ver as maravilhas de Deus aqui nessa terra. O salmista Davi dizia também: pereceria sem dúvida se eu não cresce que eu veria os bens do Senhor na terra do vivente. Eu e você podemos ver os bens de Deus aqui na terra e depois alcançar ainda melhor que é no céu. Mas eu e você podemos, amém, igreja, desfrutar das maravilhas de Deus. Só está começando, irmão. Amém, igreja? Não deixa que Satanás cegue os teus olhos. Vem comigo aqui, Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Todo mundo achou? Vamos ler aqui esse versículo? Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Fala glória a Deus. Amém, igreja? Agora vamos deixar agora Deus desvendar os nossos olhos. Como nós estávamos falando, o Deus desse século que é Satanás e inseguro. Irmão, então vamos trazer o conhecimento da verdade. Lá no princípio, quando Deus criou o primeiro homem, chamado Adão, Deus criou esse homem para um propósito: que Adão vivesse lado a lado com Deus lá no paraíso. Deus criou o homem, e o que criou para ele lá? O jardim do Éden, e a mulher, a esposa também. Mas Deus criou o jardim do Éden para que naquela época não havia trabalho, não havia dor, não havia sofrimento. Então o sonho de Deus, ele queria que o homem vivesse a vida toda do lado de Deus. Só que o primeiro homem pecou. Quando o primeiro homem pecou, toda a humanidade foi separada de Deus. Aí vamos ler de novo aqui no versículo 17. Vamos lá? Romanos capítulo 5, versículo 17. Posso ler? Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte, o quê? A morte reinou. Então vem comigo para você entender. Por causa da ofensa de Adão, a morte, que é a natureza de Satanás, ela reinou livremente no mundo. Satanás passou a ter o domínio, o controle do homem, passou a levar o homem a ter ódio, um matar o outro. Começou lá com Caim, matou Abel. Então vem trazendo tudo de mal que você e eu tem visto hoje: guerra, sofrimento, doença, fome. Irmão, a Bíblia diz: por causa do pecado, a morte reinou. A natureza de Satanás passou a reinar no mundo. Só que eu e você precisam entender agora, irmão, a segunda parte, no mesmo versículo, que eu e você muitas vezes não temos crédito. A Bíblia falou que por causa da ofensa de um, a morte reinou. Vamos continuar ele então agora? Vamos lá, versículo 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Fala glória a Deus. Entenda, antes, quando Satanás tinha um controle, ele reinava. Mas toda pessoa que recebeu o dom da graça, da justiça de Deus, irmão, Deus falou que ela reinarão em vida. Eu e você tem que deixar agora essa venda sair dos nossos olhos. Eu e você não podemos mais, irmão, ficar com a cegueira de Satanás.
Porque Ele coloca nas nossas vistas, achando que não tem jeito para a nossa vida. Veio um problema de saúde, não, irmão Jorge, não tem cura. O médico falou, irmão Jorge, que essa doença não tem cura. Mas a palavra está dizendo que aquele que recebeu o dom da justiça reinarão em vida. Eu e você temos o poder agora para reinar sobre a doença, para reinar sobre o sofrimento, para reinar sobre o mal que estava sobre nossa família. Amém, igreja? Você muitas vezes olha e vê na casa daquele que serve a Deus, o que está reinando lá é o vício, é as drogas, a maconha, a cocaína, o crack tem reinado na vida do filho, daquele homem que é de Deus. Eu e você não podemos aceitar, irmão. Nós temos que assumir aquilo que Deus fez na cruz do Calvário para nós. Está aqui bem claro, irmão. Antes a morte reinou, mas aquele que recebeu, você recebeu. Irmão Jorge, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então você recebeu o dom da graça, da justiça de Deus. Então você tem direito de reinar. Não deixa mais que o mal reine sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Não deixa que o mal entre na tua casa. A palavra fala que somente com teus olhos você veria a recompensa do ímpio. Então o mal não é mais para reinar na minha e nem na sua vida, mas para isso eu e você temos que dar crédito naquilo que a palavra fala ao nosso respeito. Irmão, o que nós estamos vendo é diferente. Hoje os crentes, irmão, é depressiva, cheio de problema. Irmão Jorge, mas por que o mal? Irmão, não deixe ele reinar. Aquele que serve ao Senhor tem abundância de alegria. Irmão Jorge, como eu posso me alegrar? Se alegra naquilo que Jesus fez há 12.000 anos atrás. Ele foi para aquele madeiro, ele verteu o sangue dele e pagou o preço. O preço de sangue foi o direito para que hoje eu e você podemos desfrutar de vida e vida com abundância. Irmão, não deixa mais que Satanás roube aquilo que é seu. Ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Irmão, quantos casamentos têm sido desfeitos? Irmão, o casamento tem sido roubado por esse espírito. Bota no teu coração, não, que Deus o que o homem nos separa, o demônio não vai destruir aquilo que Deus me deu. Irmão, talvez você é aquela mãe que chora de madrugada pelo seu filho. Irmão, você tem passado madrugada chorando e não tem visto o resultado. Sabe por causa de quê? Você chora, mas você não consegue ver o que a palavra fala. A palavra fala lá em Isaías capítulo 54, versículo 13. Vem comigo, vem comigo. Olha o que diz aqui Isaías 54, versículo 13. Desvendo os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da sua lei. Deus, Ele quer mostrar as maravilhas dele sobre a sua vida, irmão. Irmão, nós lemos bem claro, por causa de ofensa de um só, a morte reinou. Mas por causa da obediência também de um, que foi Jesus Cristo, Ele obedeceu o Pai. Entenda isso. Quando Jesus foi para a cruz, Ele não queria. Quem sabia disso? Você sabia disso, que Jesus não queria ir para a cruz? Ele sabia que o sofrimento que ele ia passar lá era muito grande. E ele foi lá para o Getsemane, ele lá orando falou: Senhor, se for possível, passa esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas o quê? Mas a sua. Então quer dizer, a vontade de Jesus não era para ir, porque ele sabia que ia sofrer muito. Mas ele foi, ele obedeceu o Pai, porque era a única maneira de nos resgatar de volta. Ele foi para a cruz e verteu o sangue dele e nos comprou de volta. E ele nos deu agora direito, irmão, de reinar. Eu e
e você não podemos deixar mais que o mal reine na nossa vida. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que está com o filho com problema, talvez o filho está doente, talvez o filho está viciado, talvez o filho não está com dificuldade sobre a sua vida. Olha o que diz aqui, amém? Isaías 54, versículo 13, posso ler? E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz do Senhor, e a paz dos teus filhos será o quê? Será abundante. Vamos ler de novo? E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será o quê? Abundante. Quando eu e você pegamos a palavra de Deus e colocamos sobre nossa vida, nós começamos a reinar. Amém, igreja? Eu e você precisa pegar aquilo que está escrito e colocar sobre nossa vida. Talvez você achava, Satanás falava para você: não tem jeito para o teu filho, o teu filho vai morrer. Pega a palavra que está escrito. A Bíblia está dizendo que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz do Senhor será abundante sobre os seus filhos. Irmão, Deus quer cumprir aquilo que está nas Escrituras sobre a sua vida. Quando eu e você pegamos aquilo que a palavra fala, passamos a reinar. Amém? O mal não reine mais na nossa vida. Se você está com um problema de saúde, daqui a pouco nós vamos fazer aqui uma oração da fé. Irmão, não sei qual é o problema de saúde no qual você estava, mas se você pegar a palavra fala que Ele é o Deus que te sara de toda enfermidade. Olha os seus olhos se abrindo, olha os teus olhos sendo desvendados. Ele carregou toda a sua enfermidade, a todas as suas dores, naquela obediência que Ele fez naquela cruz. Deus não quer mais, irmão, que Satanás reine em você. Deus, Ele não quer mais que o problema conjugal reine no teu casamento. Deus, Ele não quer mais que o mal reine na sua vida. Estais, pois, firme na liberdade a qual Cristo vos libertou, e não se coloquei mais debaixo do jugo da servidão. Quando eu e você pegamos a palavra e assumimos ela, aquilo que está escrito, irmão, nós não ficamos mais debaixo da autoridade de Satanás. Satanás não passa mais a ter direito na nossa vida. Irmão Jorge, mas o senhor falou aí que Satanás foi destronado, mas eu estou vendo tanto mal ainda no mundo. Entenda, a obra de Jesus já foi feita, mas ela só vale para mim, para você, quando eu e você reconhecemos. Enquanto eu e você não reconhecer aquilo que Jesus fez por nós, nós não temos esse direito. Mas quando eu e você passamos a ter o conhecimento, por isso que ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade, o que, igreja? Vos libertará. É através da verdade que você se liberta do sofrimento, da doença, do problema conjugal, do problema financeiro. Irmão, através da palavra você tem boa vida aqui e ainda vai para o céu com Jesus. Pereceria sem dúvida se eu não cresce que eu vivi os bens do Senhor na terra do vivente. Deus quer que eu e você podemos obter toda a maravilha dele, irmão. Não aceita mais que Satanás reine na vida do teu filho. Lembra como nós estávamos começando a falar, aquela pessoa, o coração dela tem tanta mágoa, tanto ódio da família, que ela não consegue mais enxergar aquilo que Jesus deu de presente, que é a nossa família, que é o marido, que é a esposa, que é os filhos. Mas Satanás consegue cegar ela. A única coisa que ela enxerga para a vida dela é a separação. Não vou largar o meu marido, não vou largar a minha esposa, porque o coração dela está cheio de mágoa, cheio de ódio. Isso foi Satanás que fez isso aos olhos dela. Ela não consegue abrir os olhos para aquilo que está
na palavra. A palavra fala que Deus uniu o homem não separa. E por que então você vai dar um passo diferente daquilo que está escrito? Fica com a palavra de Deus. Aí sim, você verá as maravilhas da lei de Deus. O salmista lá, irmão, lá no passado, mesmo ele, aí que estava lá no Velho Testamento, ele foi sábio. Ele chegou para Deus e falou: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa ver o quê? As maravilhas da tua lei. Você quer ver as maravilhas de Jesus? Então abre os teus olhos, irmão. Abre os teus olhos para que enxergar aquilo que Deus mostra na palavra. O Deus desse século, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Quando eu e você não acredita que Jesus pode curar, eu e você estamos sendo incrédulos, mesmo dentro da igreja. Ele é o Deus que nos sara de toda enfermidade. Quando eu e você não acredita que Deus pode mudar a nossa vida, estamos sendo incrédulos. Foi Satanás que nos cegou. Não, abra bem os seus olhos. Olha para a palavra. Irmão, Deus quer que eu e você reine em vida. Não foi isso que você leu? Deus, ele quer que você tenha paz, alegria e prosperidade, porque isso está escrito na Bíblia Sagrada. Na casa do justo haverá paz, alegria e prosperidade. Se isso não tem na sua vida, abre teus olhos. É Satanás que está agindo na tua vida, e ele diz que não deu poder para pisar em serpente e escorpião e toda a força do inimigo, irmão. Expulsa o mal da sua vida, expulsa o mal que estava sobre a vida do teu filho, do teu marido, do teu casamento, da tua saúde. O mal que estava reinando lá, expulsa ele. Deus te deu essa autoridade. Deixa realmente Jesus desvendar os teus olhos, irmão. Por isso que no passado Deus fala que ele fazia prodígio e maravilha pela mão dos apóstolos, porque aqueles homens acreditavam nas maravilhas de Deus. Hoje isso não está acontecendo porque nós estamos sempre incrédulos. Nós não acreditamos mais. Se nós colocar a mão sobre o enfermo, nós curamos no nome de Jesus. Nós não acreditamos mais nisso, irmão. Jesus não mudou, ele é o mesmo. Ele é o Deus que nos sara, ele é o Deus que nos leva para o céu, é ele que nos perdoa. Amém, igreja? Desvende os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da sua lei. Irmão, eu creio no meu coração que Deus desvendou os teus olhos nessa tarde. Os teus olhos foi desvendado, lembra? Por causa da ofensa de um, a morte reinou. Mas por causa da obediência também de um, irmão, aquele que recebeu o dom gratuito de Deus, reinarão em vida. Deus, ele quer que eu e você reine sobre o mal. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Oh, glória a Deus. Eu queria agora fazer uma oração da fé. Amém, igreja? Eu gostaria que todos ficassem de pé. Eu gostaria de fazer aqui uma oração da fé. A Bíblia diz que a oração da fé, ela cura o doente. Amém, igreja? Talvez você está com algum problema na sua vida financeira, no seu corpo, no teu físico. Você talvez está com um parente internado no hospital. Talvez é um parente seu que está com problema de saúde. Nós vimos aqui na palavra de Deus que a morte reinou por causa da desobediência. Mas por causa da obediência, irmão, nós podemos reinar. Amém, igreja? Através da palavra. Deus não quer mais que o mal reine sobre nossa vida. Deus, ele quer, irmão, que eu e você esteja firme. Creia de todo o teu coração, irmão. Deus fez aquela obra para mim, para você, há mais de 2000 anos atrás. Talvez você tenha chorado, vendo teus filhos, irmão, no sofrimento, nas drogas. Irmão, você viu ali comigo na Bíblia Sagrada, que ele fala que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz do Senhor será abundante sobre a vida dos teus filhos. Irmão, então assume. Quando eu e você assumir o que a palavra fala, eu e você podemos reinar. Amém, igreja? Isso, fecha teus olhos.
Amém, igreja? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, querido Pai, que lindo foi o Senhor nessa tarde, Jesus. A palavra do Senhor, meu Pai, chegou aos nossos corações. Oh meu Deus, aquele salmista foi sábio, Pai. Ele disse: desvenda os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Meu Deus, aquele homem, meu Pai, antes mesmo que Jesus viesse aqui à terra, ele teve uma atitude sábia, Jesus. Ele pediu, meu Deus, para que os olhos dele sejam desvendados, porque ele sabia, se os olhos dele fossem desvendados, ele ia poder ver as tuas maravilhas, Pai. Pai, o Senhor mostrou aqui na tua palavra que o Deus desse século, meu Pai, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que a luz da glória de Cristo não resplandeça sobre a vida dela. Ah, meu Deus, mas o Senhor desvendou nossos olhos. O Senhor mostrou aqui, meu Pai, na tua palavra, Jesus. Meu Deus, o Senhor mostrou, meu Pai, que por causa da desobediência de um só, meu Pai, meu Deus, a morte, ela queimou, meu Pai, sobre a vida do homem. Mas por causa da obediência, meu Pai, de um só, que foi o Senhor Jesus, que obedeceu o Pai indo para aquela cruz. Oh meu Deus, o Senhor disse que todos, meu Pai, que recebeu o dom da graça, meu Pai, da justiça, reinarão em vida. Ah, meu Pai, os nossos olhos foi desvendado, porque nós recebemos o Senhor como nosso Salvador. Nós acreditamos, meu Pai, na obra que o Senhor fez naquela cruz. Nós acreditamos, meu Pai, que ali o Senhor carregou, meu Pai, toda a nossa enfermidade e todas as nossas dores. E meu Deus, nós estamos aqui nessa tarde, meu Pai, para assumir, meu Pai, a obra que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós não aceitamos mais, meu Pai, que o mal reine na nossa vida. Pai, nós não aceitamos mais que o mal reine no nosso casamento, na vida da esposa, do marido, Pai, na vida desse filho. E isso, igreja, ora. Talvez você estava com um problema com o teu filho. Talvez você estava vendo teu filho, igreja, na cadeia, preso. Talvez você estava vendo teu filho no tráfico. Hoje é o teu momento. Deus te trouxe aqui para abençoar a sua vida. Ou ele mostrou a palavra dele, igreja, ele mostrou que você pode reinar quando você assume aquilo que está escrito na palavra dele. Ele diz que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz será abundante sobre a vida dos teus filhos. Deus, ele quer que a paz do Senhor esteja sobre a vida do teu filho. Não aceita mais que o teu filho seja viciado nas drogas. Expulsa agora, usa o poder de Deus. Ele diz que te dá poder para pisar em serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nenhum dano te causará. Então usa agora o poder de Deus e fala agora: demônio, você não pode mais ficar na vida do meu filho. Meus olhos foi desvendado. Deus me deu autoridade para expulsar. Então sai com o teu vício. Você que estava colocando vício na maconha e na cocaína, você que estava levando meu filho a viver uma vida fracassada, eu me levanto contra você, demônio, como ministro da palavra de Deus. Foi me dada autoridade, foi me dado poder, e eu determino agora todo o mal, toda a força do inferno, demônio que colocou doença nesse corpo. Essa pessoa tem uma enfermidade no corpo, ela foi no médico, o médico disse que ela não tem cura. Está escrito na palavra do nosso Deus que ele carregou sobre si toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores. E eu me levanto agora contra você, câncer do inferno, AIDS, todo mal, diabetes, colesterol alto, dor de coluna, dor de cabeça, todo tipo de enfermidade que estava sobre a vida dessa pessoa. Eu me levanto agora, demônio, você não tem mais direito de reinar na vida desse homem, dessa mulher. Os olhos dela foram desvendados. Deus mostrou para ela que ele carregou todo o sofrimento naquela cruz. Eu determino, junto com essa igreja, manda agora, igreja, esse mal soltar a tua vida. Está escrito na palavra dele que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Eu digo agora, demônio, solte essa casa, solte essa família, solte essa igreja, solte agora.
nossa vida, todo sofrimento, toda amargura, você que coloca depressão, tristeza, todo mal, sai em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o alto, igreja. Você está na presença dele, igreja. Deus, ele desvendou os seus olhos. Você tem direito, igreja. Deus, ele te deu o direito de você ter vida e vida com abundância. Você tem que agora agradecer a ele pela obra que ele fez por você naquele Calvário. Aquele salmista foi sábio, ele falou com Deus: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas das tuas leis. Deus, ele quer mostrar as maravilhas dele sobre a sua vida. Começa a confessar com a sua boca e crer com o teu coração. Fala para Deus: meu Deus, eu creio nas tuas maravilhas. Eu creio que fui sarado pelas feridas de Jesus. Eu creio, ó Pai, que meus filhos são um presente para mim. Receba agora a bênção de Deus sobre a sua vida, igreja. Isso assume agora. Isso, maravilhoso Deus, posta a tua maravilha aqui sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Ah, maravilhoso Deus, nós cremos, ó Pai, aquilo que está escrito na tua palavra. Oh, meu Deus, de todo o teu coração, repita assim com o irmão Jorge: meu Deus, eu creio nas maravilhas do Senhor, e a partir de hoje os meus olhos foram desvendados e eu reinarei em vida. Aplauda o Senhor Jesus, bem forte.